Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça nos primeiros artigos da Constituição brasileira. É o DNA do Brasil, sabe? A planta baixa de como o nosso Estado se organiza. Exato. E a fonte que a gente analisou é super detalhada, perfeita para quem está na correria dos concursos. Pois é, mas a nossa missão aqui é ir um pouco além do decoreba. Queremos entender a lógica por trás de tudo. E assim, vamos começar com uma pergunta que parece simples, mas não é. Manda. O que a Constituição quer dizer quando fala em princípios? Boa. A fonte que a gente usou traz uma analogia ótima para isso. Ah, eu adorei essa parte. É aquela do fulano é uma pessoa de princípios, né? Essa mesma. Significa que a pessoa tem uma base, um conjunto de valores que guia tudo o que ela faz. Na Constituição, a ideia é exatamente essa. São os pilares, então. São os pilares, as vigas mestras que sustentam todo o edifício jurídico do país. E, para quem estuda, é vital pegar uma primeira distinção. A gente pode pensar, assim, em dois grandes tipos de princípios. Certo, vamos lá. Quais seriam? Então, o primeiro tipo são os que a gente chama de princípios político-constitucionais. Nome complicado. Mas a ideia é simples. Pensa neles como a planta baixa da casa. Eles definem a estrutura geral, sabe? Se a casa vai ter um andar ou dois, se vai ser uma república ou uma monarquia. A estrutura grossa da coisa. Exato. É aqui que se define que o Brasil é uma federação. São os tais princípios fundamentais que estão logo ali nos artigos 1º a 4º. E são o nosso foco hoje. A planta da casa. Gostei. E qual seria o segundo tipo? O segundo seriam os princípios jurídico-constitucionais. Se os primeiros são a planta baixa... Esses seriam as regras do condomínio. Perfeito, é isso. As regras de convivência dentro da casa. Coisas como todos são iguais perante a lei, ninguém pode ser punido sem processo. Legalidade, igualdade, essas coisas. Isso. São regras essenciais para o dia a dia, espalhadas por toda a Constituição, mas elas não definem a estrutura da casa em si, entende? Elas operam dentro da estrutura que os outros princípios já o definiram. Ficou muito claro. A planta da casa e as regras de convivência. Então, vamos focar na planta, começando pela primeira grande definição. O Brasil é uma federação. Isso define o que a gente chama de forma de Estado. Mas, o que isso quer dizer na prática? Na prática, forma de Estado é sobre a geografia do poder. Geografia do poder. Como assim? É a resposta para a pergunta como o poder político está distribuído no mapa, no território. E existem basicamente duas respostas possíveis no mundo. Ok. Território fica mais fácil de centralizar, faz todo sentido. E a segunda forma? A segunda é o Estado composto, que é o nosso caso, a federação. Aqui, o poder não está num lugar só. Ele é deliberadamente espalhado pelo território. Distribuído. Você tem o poder central, que é a União, mas também tem centros de poder regionais e locais com vida própria. Os estados, os municípios, o Distrito Federal. É um modelo quase obrigatório para países gigantes como o nosso. Como os Estados Unidos, a Alemanha. Exato. Austrália, todos são federações. O poder é espalhado. Entendi. Então, federação é como o poder se espalha no mapa. Mas isso me leva um passo para trás. Para ter um poder e um mapa, a gente precisa primeiro ter um Estado. Quais são os ingredientes básicos que fazem algo ser um Estado? Ótima pergunta. Essa é a base de tudo. E a teoria clássica, aquela que sempre cai em prova, diz que são 3 ingredientes indispensáveis. Se faltar um, A receita desanda. a receita desanda. O primeiro ingrediente é o povo. Povo. A gente usa essa palavra o tempo todo, mas no direito ela tem um sentido bem específico, né? Precisíssimo. Povo não é todo mundo que está aqui no território. Povo é o conjunto de pessoas que tem um vínculo jurídico-político com aquele Estado. E o nome desse vínculo é nacionalidade. Ou seja, o povo brasileiro é formado pelos brasileiros natos ou naturalizados. Isso. E aqui está a pegadinha clássica de prova. Não confundir povo com população e nem com nação. Certo, vamos diferenciar isso bem. População seria o quê? População é um conceito puramente numérico e estatístico. É quantas pessoas estão fisicamente no território num momento X,
Não importa se são brasileiros, argentinos, turistas, japoneses. O censo do IBGE mede a população, não o povo. Entendi. E nação? Ah, nação. Nação é outra história. É um conceito sociológico muito mais passional. Como assim passional? Nação é um grupo de pessoas unidas por laços que o direito não cria. Laços de história, de cultura, de língua, de tradição. Um sentimento de pertencimento, sabe? Um sentimento. Um sentimento. E o interessante é que essa diferença entre povo e nação é a fonte de incontáveis conflitos pelo mundo. Pensa, por exemplo, nos curdos. Certo. Eles são uma nação gigantesca, com língua e cultura próprias, mas estão espalhados por territórios de vários estados. Turquia, Síria, Iraque, Irã. Eles são uma nação sem um estado para chamar de seu. É quando as fronteiras do povo não batem com os laços da nação que as coisas se complicam. Nossa, isso coloca a discussão em outro patamar. E me lembra muito aquele exemplo que a gente viu na fonte, o exemplo pessoal. Qual deles? O do amigo jordaniano que, quando perguntavam de onde ele era, ele respondia: sou palestino. Ah, sim. Perfeito. O passaporte dele, o vínculo jurídico, era com a Jordânia, ele fazia parte do povo jordaniano, mas o coração dele, a identidade, a história, pertenciam à nação palestina. Isso torna o conceito tão mais palpável. Exatamente, tira da teoria. Então, primeiro ingrediente, povo. O segundo é o território. O espaço físico. O espaço físico, a base material onde o Estado exerce seu poder. E, de novo, não é só um conceito geográfico, é um conceito jurídico. A lei define o que é o território, incluindo solos, rios, o mar, o espaço aéreo. Até espaços fictícios, como uma embaixada brasileira em Tóquio, né? Exatamente, uma embaixada, um navio de guerra em águas internacionais, tudo isso é território por ficção jurídica. Ok, então temos povo e território. E o terceiro ingrediente? O terceiro é a soberania. Esse é o elemento que dá o poder, é a capacidade do Estado de ser o chefe de si mesmo. Autodeterminação. Isso. E a soberania tem duas caras. Para dentro do território, ela significa poder supremo. Ninguém manda mais que o Estado. A última palavra é sempre dele. E para fora? Para fora, soberania significa independência. Significa que o Brasil não é colônia de ninguém, não recebe ordens de nenhum outro país. Ele se senta na mesa das nações como um igual. Entendi. Então esses três elementos são como um tripé. Se tirar um, a estrutura toda cai. É um ótimo jeito de colocar. Se faltar a soberania, você tem uma colônia. Se faltar o povo, tem um território vazio. Se faltar o território, tem uma nação sem casa. Um não existe sem os outros, para formar um Estado. E a forma de Estado, a nossa federação, é o jeito que esse Estado soberano escolhe organizar o poder dentro do seu território. Perfeito. Agora a base está sólida. Certo. Então essa federação brasileira é formada pela União, pelos estados, municípios. E a fonte destaca um ponto crucial aqui: a autonomia desses entes. Sim. E aqui está uma das ideias mais importantes. A soberania, aquele poder supremo e independente, pertence à República Federativa do Brasil como um todo. Ao país. Ao país, ao todo. Já os pedaços que o compõem, a União, os estados, os municípios, eles não são soberanos. Eles têm outra coisa: autonomia. Certo. E qual a diferença na prática entre soberania e autonomia? A soberania é o poder que cria a Constituição. A autonomia é um poder grande, mas é um poder derivado e limitado pela Constituição. A consequência direta disso é que não existe hierarquia entre a União, os estados e os municípios? Espera aí, isso soa estranho. A gente não tem a impressão de que a União manda nos estados. Na prática, com a União controlando a maior parte do dinheiro, dos recursos, essa é uma tensão real, sem dúvida. O nosso federalismo fiscal é assimétrico, isso gera uma dependência, mas, juridicamente, do ponto de vista da Constituição, a lógica é de uma divisão de tarefas, não de subordinação. Uma divisão de competências. Isso. A Constituição é o acordo que diz quem lava a louça, quem faz as compras e quem paga as contas. A União tem as tarefas dela, os estados as deles e os municípios as deles. Um não pode dar ordem para o outro sobre como fazer sua tarefa. O exemplo da pandemia, que a fonte cita, foi um teste de estresse para essa ideia, não foi? Foi o maior teste da história recente.
O Supremo foi chamado a arbitrar essa briga e reforçou a autonomia de estados e municípios para tomar medidas sanitárias, como fechar o comércio, mesmo que o governo federal discordasse. Ali ficou claro que a União não podia simplesmente impor sua vontade. Exato. Ficou claro que cada um tem o seu quadrado. E essa autonomia se manifesta como? A fonte fala em 4 capacidades. Soa como termo de prova. E mas a gente pode traduzir. A primeira é a auto-organização. Que é? O poder de cada estado criar sua própria constituição estadual e de cada município criar sua lei orgânica. É ter a sua própria constituiçãozinha interna, desde que respeite a federal, claro. Ok. A segunda. Autogoverno. Simplesmente o direito de eleger nossos próprios governantes. A gente elege o presidente, mas também o governador, o prefeito, os deputados, os vereadores. Certo. Auto-organização são as regras, autogoverno é eleger a galera e a autoadministração. É a capacidade de cuidar da própria máquina, contratar servidores, organizar secretarias, prestar os serviços públicos da sua competência. É a gestão do dia a dia. E a última? Autolegislação. O poder de criar as próprias leis dentro dos assuntos que a Constituição destinou a cada um. E eu sempre adiciono uma quinta, que viabiliza todas as outras. A autonomia financeira. O dinheiro. O dinheiro. A capacidade de arrecadar seus próprios impostos. Sem dinheiro próprio, autonomia é só uma palavra bonita no papel. Perfeito. Outra característica que a fonte martela e que sempre aparece é a ideia do pacto federativo indissolúvel, o famoso não há direito de secessão. Isso. Significa que o casamento entre os entes da federação é para sempre, sem divórcio. Nenhum estado pode decidir, cansei, a partir de amanhã sou um país independente. Aqueles movimentos separatistas que às vezes aparecem. Constitucionalmente são uma impossibilidade. A fonte até brinca que a gente precisaria de passaporte para ir à praia em Salvador se a República do Pampa virasse realidade. É um jeito bem humorado de mostrar como a ideia é totalmente fora da nossa ordem jurídica. Totalmente. Mas atenção a um detalhe. O que não pode é sair da federação. Agora, criar um novo estado ou um novo município dentro da federação, dividindo um que já existe, isso é possível. A família pode aumentar, mas ninguém pode sair de casa. Exatamente essa a lógica. E o que acontece se um estado resolve levar a sério essa ideia de sair? A Constituição tem algum mecanismo de defesa? Tem. Uma ferramenta poderosíssima e drástica. A intervenção federal. Que é quando a União interfere no estado. Isso. A regra é a autonomia total. Mas em situações extremas, como uma tentativa de secessão que ameace a integridade do país, a Constituição autoriza a União a intervir temporariamente para garantir a unidade nacional. É a válvula de escape do sistema. Certo. Para que tudo isso funcione, essa divisão de tarefas, as autonomias, a garantia de que ninguém vai fugir, precisa de um manual de instruções muito forte, imagino. Sem dúvida. Por isso, outra característica essencial de qualquer federação é ter uma Constituição rígida, difícil de ser alterada. É ela que desenha o campo, distribui as competências e serve como árbitro supremo. Sem uma Constituição forte, vira bagunça. Vira uma disputa de poder onde o mais forte sempre ganha. E essa Constituição não só divide as tarefas, mas também garante que os estados participem nas decisões nacionais, certo? É daí que vem a existência do Senado. Precisamente. É a característica da participação das vontades parciais na formação da vontade nacional. Um nome bonito. Mas significa que nosso Congresso, que faz as leis para o Brasil inteiro, tem duas casas. A Câmara dos Deputados, que representa o povo. Quanto mais gente num estado, mais deputados. E o Senado Federal, que representa os estados. E no Senado a representação é igualitária? Igualitária. Todo estado, não importa o tamanho ou a população, tem 3 senadores. Ah, então é por isso que Roraima tem os mesmos 3 senadores que São Paulo, mesmo com populações tão diferentes. Exato. A Câmara é o princípio democrático. Uma pessoa, um voto. O Senado é o princípio federativo. Um estado, um voto, digamos assim. É o mecanismo que garante que os interesses dos estados, como entidades, sejam ouvidos em Brasília. Para que São Paulo não decida tudo sozinho, só porque tem mais gente? Exatamente.
A existência do Senado é uma consequência direta e indispensável da nossa escolha por uma federação. Uau! É fascinante como todas essas peças se encaixam, né? A gente partiu da ideia de princípios, entendeu a diferença entre a planta da casa e as regras de convivência. E viu como a escolha por uma federação define tudo, desde a existência do Senado até o que o prefeito da sociedade pode ou não fazer. E para isso, tivemos que entender os ingredientes básicos de um Estado: povo, território e soberania. E dominar esses conceitos básicos é a chave. Eles não são só teoria. Eles explicam as manchetes dos jornais, as disputas políticas, as decisões do STF. Sem essa base, o resto do direito constitucional parece só um monte de regras sem sentido. Com ela, tudo começa a se conectar. Mas, sabe, essa conversa toda me deixa com uma pergunta martelando na cabeça. Qual? Se o Brasil como um todo é soberano e os estados e municípios têm apenas autonomia, como essa matemática fecha? Quem, no fim do dia, é o dono da soberania? Como o poder autônomo de um governador se relaciona com o poder soberano do presidente? Onde termina um e começa o outro? Essa é a grande questão. Pois é. E é justamente essa arquitetura delicada do poder que a gente vai explorar no nosso próximo encontro. Se este conteúdo te ajudou nos seus estudos para concursos públicos, aproveite e assista agora a outros vídeos de nosso canal. Aqui você encontra material gratuito, dicas de estudo e conteúdos atualizados para concursos públicos. Inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhuma aula, compartilhe com outros concurseiros e deixe seu comentário com dúvidas ou sugestões. Pode Passar Cast. Conteúdo certo para quem estuda para passar em concurso público.